Regiane, o que você pensa sobre a questão dessa busca incessante por resultados? Hoje em dia, tudo que se busca é ter resultados, porque você sempre vai investir em alguma coisa e você quer ter o retorno, né? Que é o que a gente chama de ROI, que é o Return of Investment. É o processo natural do ser humano, é a troca, eu te dou e eu recebo. Mas o que eu tenho percebido é essa excessividade só em cima de resultados. E o que acontece é que para se chegar num resultado existe um processo. E muitas vezes esse processo ele não é cumprido de uma forma, vamos colocar assim, mais apropriada. Sabe aquela história assim da satisfação imediata? Pois é, o apressado come cru e quente, né? Então, em termos de resultados, quando a gente fala a nível de liderança, a nível de produção, a nível de mercado, tudo existe um processo. Cada pessoa processa de forma diferente. A forma como você utiliza o seu cérebro é diferente como eu utilizo. A forma como eu dirijo as coisas são diferentes. O resultado que eu vou obter é diferente. Mas, acima de tudo, a gente precisa passar pelo processo. Não existe como você sair do ponto A para o ponto B, que é o resultado que você quer, dando um jump, né? Dando um pulo. Não tem como. Você tem que passar pelo step by step. Né? Esse é o processo. Com certeza. E é onde muitas vezes acontece essa questão de não se ter o resultado que deseja, porque não se experienciou o processo para chegar lá com efetividade. Já que você falou sobre nosso cérebro ser diferente, você pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Veja bem, não existe uma digital igual a outra, certo? Certo. E não existe um cérebro igual ao outro. E é aí que está a grande riqueza dessas diferenças. Na composição do todo, a gente vai malhando, movimentando o nosso cérebro para ir acomodando novas informações. Então, a informação que você tem hoje para desenvolver qualquer processo, seja ele significativo a nível comportamental, a nível produtivo, ele vai se delineando conforme as informações que você vai passando. A nível mental, a nível de conhecimento, a nível de visualização, a nível de mapas cerebrais, enfim, são várias as variáveis para se criar esse cérebro diferente. Então, se eu contribuo com você dentro da sua perspectiva e você contribui dentro da minha perspectiva, nós podemos crescer juntos. Agora, eu não posso andar com um cérebro, como a gente fala brincando, né, capenga, trabalhar só para um lado. Certo. Né? Então, se nós trabalharmos, vamos pensar em termos de startup, vamos pensar em algum projeto de startup. Quando vai se fazer qualquer projeto, é importante entender que nós temos todo um cérebro para ser trabalhado e não apenas o foco em uma das áreas do cérebro, que é onde vai criar esse desequilíbrio. Então, já que estamos falando de neurociência, né? Eu apresento aqui para o Brasil uma ferramenta que eu estou trazendo diretamente de Nova York, que é a única ferramenta integrada ao curso de Executive Coaching da Columbia University, que ela faz uma mensuração de como você utiliza o seu cérebro, qual é o seu estilo de cognição emocional para haver essa evolução e, obviamente, se ter o resultado que você deseja. Então, se você utiliza o seu cérebro de uma determinada forma e não está alcançando o resultado que você deseja, é porque existe algum ponto cego nas suas potencialidades cerebrais que você desconhece. E essa ferramenta vai ajudar a desvendar esses pontos, esses potenciais cegos. Eu não chamo ponto fraco, porque é ponto fraco quando você tem consciência e não atua sobre eles. Ele é ponto cego porque você não tem consciência sobre eles. E essa ferramenta vai ajudar a desvendar, a revelar onde é que eles estão e que você não está utilizando a seu favor. Então, essas diferenças, quando a gente trabalha com essa avaliação de perfil cerebral, que é exclusiva no mercado, é a única que faz uma mensuração em 8 subdimensões, ela é muito profunda. O seu criador ganhou o prêmio de gênio, né?
a gente consegue acessar esses potenciais para que você tenha realmente resultados desejados, passando de forma no processo onde você utiliza esses potenciais. E não fazer esse jump. Sim. Né? Querer pular do ponto A para o ponto B e ter o resultado, se você não está usando esses potenciais cerebrais. Então isso é extremamente importante e é um grande achado da neurociência que a gente está trazendo aqui para o Brasil. Nossa, né? Bom, eu achei muito interessante essa parte dos pontos cegos, porque muitas pessoas pensam que já sabem aquilo que elas têm que trabalhar, né? Então, aí você traz uma coisa realmente nova, realmente que a pessoa não sabe, não tem consciência. Então, isso é inovador do ponto de vista de autoconhecimento, né? Absolutamente. E é utilizado também na liderança, né? Você trabalha com muitos líderes e tem trazido essas inovações aqui para o Brasil. Me conta um pouquinho mais sobre isso. Em 1999, quando eu decidi estudar fora, o meu objetivo era buscar conhecimento lá fora para poder contribuir mais com a minha comunidade brasileira aqui. E no decorrer do tempo, claro, muitas coisas aconteceram, foi uma história bem interessante, né? E que me levou a ficar nos Estados Unidos, porque quando eu pensei em trazer coisas para o Brasil, eu observei que havia outra comunidade lá que também precisava, e na época não tinha ninguém na minha área que atendesse essa necessidade dos brasileiros lá. Mas a questão de trazer hoje é com todo esse amadurecimento da neurociência, lógico, toda a tecnologia, toda a área de informação, toda a área do conhecimento sempre vai agregando. E eu sou a gente chama bookworm, né? Eu não paro de estudar um minuto, eu estou sempre buscando coisas novas. E a área da neurociência foi uma coisa que me atraiu muito, porque eu já tinha feito psicologia, estudado a psique humana, já tinha feito minha especialização em psicoterapia corporal haitiana, que é muito significativa para mim. E aí eu já tinha estudado então a mente, o corpo, né, a psique, mas estava faltando a parte essencial, que era o cérebro. Aí é onde eu me encantei mais ainda com a neurociência, e especialmente na área de desenvolvimento de lideranças. Por quê? Porque até então se trata a neurociência a nível clínico. Né? Vamos trabalhar se tem problema neurológico e tal. Mas quais são as implicações depois da descoberta da neuroplasticidade em outros campos, em outras categorias, não só na área clínica? Com essa descoberta da neuroplasticidade, se quebra um paradigma muito grande. Ou seja, aquela história, pau que nasce torto não precisa morrer torto. Exatamente. Então, quer dizer, nós podemos trabalhar isso e aprimorar para que haja mais avanço. E esse é o propósito, é o avanço sempre da humanidade, né? Então, se a gente compreende que nós temos digitais distintas, cérebros distintos, nós podemos fazer coisas distintas. Exatamente. E se existe um nível, por exemplo, de liderança, um estilo de liderança que não está rendendo aquilo que é necessário, nós sabemos que nós podemos fazer diferente para melhorar aquela liderança, sem necessariamente agredir ou fazer grandes mudanças. Nós precisamos aprimorar. Porque até essa palavra mudança, ela ainda choca um pouco, né? Então, no nosso cérebro a gente altera, a gente aprimora. E esse é um fator importante para se compreender quando se trabalha no desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de times, né, de equipes, mesmo para uma transição de carreira, que é uma coisa que acontece constantemente. Eu tenho muitos clientes que a gente trabalha com transição de carreira, muitos líderes jovens. Sim. Né? E a gente sabe hoje, especialmente os millennials, tem uma gana, tem uma garra, quer fazer, quer acontecer. Existe um processo para isso, para que ele seja feito de forma efetiva e se tornarem grandes líderes, que é o que o nosso planeta precisa. Exatamente. Né? E assim nas demais áreas, na área da educação, na área de parenting, ou seja, né, os pais na educação,
na área de lifestyle, ou seja, como na área da nutrição, na área de investimento financeiro, na área do esporte, e que incluindo essa ferramenta que a gente tem para todas essas categorias. Como eu falei antes, é a única ferramenta que comporta todas essas categorias, que é a área corporativa, liderança, desenvolvimento de times, carreira. Aí tem a outra categoria, que é a área da educação e parenting, né? E a área de lifestyle e esportes. Regiane, já que você falou sobre a ferramenta, você pode me explicar um pouquinho como que ela funciona? Bem, essa é uma ferramenta de perfil cerebral, de preferências de pensamentos, cognição emocional. Ou seja, ela vai revelar como é que você utiliza o seu cérebro, né? Como eu expliquei. E ela é feita totalmente a nível virtual. Existe uma plataforma onde você vai responder um questionário. Agora lembra, é um questionário totalmente baseado em mais de 60 anos de estudos em cima da neurociência, psicologia e criatividade humana. Olha só! Por exemplo, nós temos um One Day Workshop, né, que é a neurociência e as 3 inteligências, onde a gente integra, a gente faz uma apresentação dessa ferramenta, que é o NBI, ou NBI, né, em português, onde a pessoa tem a oportunidade de conhecer o seu perfil cerebral. Como ela utiliza, onde ela está se encontrando, voltando, né, na questão dos pontos cegos, e aonde ela tem possibilidades de ampliar esses potenciais para deixar de ser ponto cego, mas utilizar como benefício, né? Nesse One Day Workshop, nós temos na parte da manhã toda a parte teórica e técnica da ferramenta. Você vai conhecer o seu perfil, você vai se compreender. Na parte da tarde nós trabalhamos as 3 inteligências, que é a inteligência emocional, social e espiritual, lembrando que é a única ferramenta no mercado a nível de neurociência que tem o estilo de espiritualidade. Que eu acho super interessante, porque está havendo esse movimento de integração, independente de qualquer religiosidade, mas de espiritualidade dentro do ambiente de trabalho, no desenvolvimento de lideranças, de equipes, com todos os atributos, né, a nível de espiritualidade, que é muito, muito bacana. Nos Estados Unidos, inclusive, assim, muitas, mas muitas empresas, né, Nike, só para você ter ideia, né, utilizam mesmo esse tipo de recurso. Olha só. Já está integrando. Eu, inclusive, fui a primeira a fazer o curso do Search Inside Yourself dentro do Google, primeira brasileira, que faz essa integração, né, desse aspecto, como levar para dentro da empresa esse lado mais para dentro. Construir lá dentro para trazer para fora e não ao contrário. Certamente. Né, inverso. E aí depois do workshop, nós temos o dia todo, além da pessoa ter o seu perfil cerebral, conhecer o seu perfil cerebral, existem os profissionais que, se desejarem serem certificados para utilizar essa plataforma da bateria de avaliações com os seus clientes. Então, o grande tchan é você ter uma ferramenta nova, né, com todo esse potencial. Estamos em mais de 30 países, né, e agora trazendo pelo meu centro, pelo Beam Neurocreative de Nova York, trazendo para o Brasil, com a certificação internacional, e que te habilita como profissional a utilizar em vários países também. Vamos supor, só dando um exemplo, né? Antigamente nós tínhamos a certificação, se você trabalha no mundo corporativo, você iria se certificar para utilizar essa bateria de avaliações para o mundo corporativo. Hoje não, hoje você é certificado internacionalmente para usar. Se você sai do mundo corporativo, você pode usar na área da educação. Se você sai da área de educação e vai trabalhar na área de lifestyle, como nutróloga, né, como investidor, você pode utilizar também nessas áreas. Se você se torna um coach esportivo, você pode utilizar nessas áreas, nessa área também, aliás. Então, é assim, ele não te limita. Como profissional, você vai
ser certificado internacionalmente para usar nessas 4 categorias e em vários países. Muito bacana, muito legal. Parabéns pelo seu trabalho, por estar trazendo isso aqui para nós. Obrigada, com prazer mesmo. Obrigada.